Como o presidente do Santos vê a possibilidade de negociar Marinho com o Corinthians? No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou tratar sobre esse assunto e quero falar também sobre Daverson e uma possível proposta de 18 milhões de reais vinda do Atlético Mineiro. Para completar, como alguns dirigentes do Flamengo receberam mal a notícia da compra do Michael por 34 milhões de reais. E por último, Sampdoria e Dodô estão indo à FIFA contra o Cruzeiro. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem legal ter você aqui em mais um vídeo do meu canal. E antes de começar a contar as coisas que eu prometi agora há pouco, quero só contar um pouquinho de como é que eu tenho apurado essas informações. Tô na Disney com a família, curtindo um pouco de férias na ESPN, mas o meu blog no Yahoo e aqui o canal do Nicola seguem com informações. E em meio a uma fila ou outra, e as filas costumam ser bem longas, principalmente nas maiores atrações, eu fico mandando e recebendo mensagens de WhatsApp e de vez em quando falo também por telefone. Nessa sexta-feira conversei com gente do Flamengo, do Cruzeiro, do Atlético Mineiro, com pessoas próximas ao Dodô, além do presidente do Santos, José Carlos Pérez. E resolvi fazer um acumulado de todas essas informações para dividir com vocês no vídeo de hoje. Vou começar falando sobre a possibilidade de Daverson se mudar para o Atlético Mineiro. O interesse do Galo no Daverson é real. O Atlético busca sim um centroavante, um camisa 9, mas dificilmente vai ser nos termos divulgados nessa sexta-feira possibilidade de 18 milhões de reais. Não estou duvidando da informação do Torcedor Neto, cara dos mais responsáveis, muito bom jornalista do Globoesporte.com, mas fui checar com uma pessoa da minha confiança no Atlético Mineiro e a pessoa garantiu que não há possibilidade de o Atlético investir 18 milhões de reais ou 4 milhões de euros. Pode ser também que essa resposta tenha existido a partir da enorme repercussão negativa junto ao torcedor do Atlético Mineiro em relação a essa notícia, onde já se viu gastar 4 milhões de euros num cara que até faz gols, mas é um enorme problema, uma verdadeira bomba relógio dentro e fora do campo. Se essa proposta de fato existir em algum momento, posso te garantir que o Palmeiras aceita na hora, embora o Palmeiras ainda aguarde uma proposta que possa vir da China pelo Daverson. Até agora somente sondagens, nenhuma proposta oficial pelo centroavante, que não fica no Palmeiras, tanto não fica que nem viajou com o time para disputar a Florida Cup. Depois de falar do Atlético, quero falar do rival Cruzeiro, que arranjou mais um problema nessa sexta-feira. É que a Sampdoria e o Dodô já decidiram que vão processar o Cruzeiro na FIFA, exigindo o cumprimento do contrato. E para te explicar direito essa história, a gente precisa voltar no tempo, ao momento em que o Dodô se apresentou como reforço do Cruzeiro na temporada passada, por empréstimo até dezembro, com obrigação de compra. Quando é que se tornaria uma obrigação a compra do Dodô? Mediante dois motivos. O primeiro deles, que o Dodô disputasse pelo menos 3 partidas no Campeonato Brasileiro e que o Cruzeiro somasse pelo menos 15 pontos ao longo da competição. Essas duas cláusulas foram obtidas, duas metas relativamente fáceis, e a partir daí o Cruzeiro passou a ter a obrigação de comprar o Dodô em definitivo. O problema é que essa nova diretoria não reconheceu o acordo e comunicou recentemente, de forma oficial, tanto o Dodô quanto a Sampdoria, que era dona dos direitos econômicos do lateral esquerdo, que não exercerá a compra. Ou seja, a atual diretoria do Cruzeiro está rasgando o contrato que havia assinado. O que a Sampdoria decidiu fazer? Vai levar o caso à justiça, mais especificamente à FIFA, para requerer o pagamento total do contrato. O Dodô vai fazer a mesma coisa, até porque ele precisa da rescisão do contrato para encontrar um outro clube. E dá para dizer que a decisão da diretoria de ignorar o antigo acordo é muito, mas muito ruim para o próprio clube. É que o Cruzeiro só teria de arcar com a temporada de 2019, referente à compra dos direitos econômicos junto à Sampdoria. O clube que assumisse o Dodô a partir de 2020 teria de se acertar com o clube italiano, e tanto a Sampdoria quanto o Dodô concordavam com essa história. A partir do momento em que o Cruzeiro ignorou o antigo acordo, ele obrigou a Sampdoria a tomar esse caminho. Em relação ao Dodô também, o Cruzeiro deve ter mais prejuízo. Isso porque o Dodô poderia abrir mão do restante do contrato, dos 4 anos a partir de janeiro, mas agora vai à FIFA requerendo os 5 anos de contrato. Até porque o primeiro ano, que foi de empréstimo da temporada passada, no Cruzeiro só pagou metade daquilo que ele teria direito em relação a salários e luvas. Ou seja, o Cruzeiro acaba de ganhar mais um grande abacaxi para descascar. Quero te falar agora sobre o fim da novela envolvendo Goiás, Flamengo e Michael. E essa novela terminou com um final feliz
pro torcedor rubro-negro, o atacante de 23 anos de idade foi comprado por 34 milhões de reais, que serão pagos em 3 parcelas. A primeira delas agora, a segunda em 6 meses e a terceira somente em janeiro do ano que vem. A gente do Goiás que reclamou, achou que o valor foi muito pequeno, a gente do Flamengo que também se irritou. E é exatamente em cima dessa parte da notícia que eu quero tratar nesse vídeo. A decisão de comprar o Michael por 34 milhões de reais, talvez ignorando o fato dele já ter tido problemas com drogas, gerou inconvenientes, gerou repercussão negativa dentro da diretoria do Flamengo. Gente importante da alta cúpula era contra esse investimento de 34 milhões de reais. Por causa do histórico do Michael e também pelo pouco tempo dele jogando na primeira divisão, ele já havia feito uma boa temporada na Série B em 2018 e brilhou em 2019, seu primeiro grande ano no futebol profissional, enfrentando times de primeiro nível. Dá para dizer sem medo de errar que essa foi mais uma grande demonstração da força do BAP, que está se tornando cada vez maior nos bastidores do Flamengo. O BAP bancou a chegada do Michael, mesmo levando em consideração a avaliação negativa de outras pessoas próximas ao Rodolfo Landim. Mas o BAP insistiu e o presidente acabou cedendo, por isso, os 34 milhões de reais. O BAP que já havia recentemente demonstrado também todo o seu poder, toda a sua força com a não permanência do Paulo Pelaipe. O gerente de futebol do Flamengo, pelo menos até dezembro do ano passado, já tinha um acordo verbal para renovar seu contrato para essa temporada. Esse acordo havia sido amarrado com o Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol. Mas o grande problema é que o Marcos Braz e o BAP vivem em rota de colisão. E o BAP decidiu atacar o Marcos Braz, exigindo a não renovação, a saída do Paulo Pelaipe, para forçar que o Braz também deixasse o clube. O Braz chegou a cogitar essa possibilidade, o Braz ficou muito insatisfeito com a saída do Pelaipe, mas foi orientado pelas pessoas mais próximas, por seus amigos de verdade, a permanecer, senão ele acabaria entrando no jogo do BAP e por isso o Braz permanece no Flamengo. O Michael chega à Gávea custando, por exemplo, 10 milhões de reais a mais do que o investido no Bruno Henrique exatamente uma temporada atrás. Bruno Henrique vindo do Santos, Michael vindo do Goiás. É bem verdade que o Bruno Henrique é mais velho do que o Michael, mas o Bruno já tinha um currículo muito melhor do que o ex-atacante do Goiás. Para fechar o vídeo, quero dividir um papo que eu tive com o presidente do Santos, José Carlos Pérez, a respeito da possibilidade de Marinho virar jogador do Corinthians. Essa notícia passou a ser especulada desde quarta-feira, quando o Marinho não se reapresentou com o restante do elenco do Santos depois do período das férias. Alegaram que isso poderia ser um indício de que o Marinho gostaria de jogar no Corinthians. Entrei em contato com o Pérez e o Pérez assegurou que não há a menor possibilidade, o menor interesse do Santos em negociar o atacante com um grande rival. E a frase do Pérez foi a seguinte: só faço negócio se o Corinthians pagar 15 milhões de euros. Esses 15 milhões de euros equivalem a 64 milhões de reais. Importante, o Santos é dono de 100% dos direitos econômicos do Marinho, ou seja, ficaria com toda essa bolada. Mas não há a menor possibilidade de o Corinthians fazer um investimento tão alto por um jogador muito próximo dos 30 anos de idade. Esses 64 milhões de reais são 3 vezes mais do que aquilo que o Corinthians havia oferecido recentemente para contratar o Michael. Também conversei com um dirigente do Corinthians, não foi hoje, mas alguns dias atrás, sobre essa especulação a respeito de Marinho, e essa pessoa pediu para que eu esquecesse a história, porque o Corinthians não vai negociar com o Santos. Então, dá para dizer que o Marinho é um bom ativo, seria uma boa possibilidade de o Santos fazer dinheiro com um atacante, mas essa negociação de 15 milhões de euros não cabe para clube nenhum do futebol brasileiro. Só para completar a respeito da conversa que eu tive com o Pérez, ele assegurou que nesse momento a grande preocupação do Santos é reduzir a folha salarial. E as duas principais metas hoje são as negociações de Cueva e Bryan Ruiz, o peruano e o costarriquenho, que custam juntos mais de 1.200.000 reais por mês ao Santos e certamente não fazem parte dos planos da diretoria que procura interessados. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês. Espero que tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, botãozinho vermelho de inscreva-se, sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live, e use o espaço para comentários para deixar pergunta, dúvida, sugestão, opinião, crítica, seja lá o que for, beleza? A gente se vê numa próxima, até!